Olá, crianças! Hoje nós vamos continuar na nossa série sobre o fruto do Espírito. Lembrem Gálatas 5, 22, 23, a gente tem a lista lá do que é o fruto do Espírito. Já falamos do amor, já falamos alegria, já falamos sobre a paz e agora hoje nós vamos falar sobre longanimidade. Pode também ser, outra palavra para longanimidade é paciência. Então, antes da gente começar a nossa história, nós vamos cantar, tá até aqui no seu papelzinho, Graças te dou por este novo dia. Eu vou chamar a Lana e o Natanael que vão cantar com a gente. Graças te dou por este novo dia, graças te dou por tua companhia, ó Salvador, dirija os passos meus, quero viver para agradar-te, ó Deus. Graças te dou por este novo dia, graças te dou por tua companhia, ó Salvador, dirija os passos meus, quero viver para agradar-te, ó Deus. E mais um que nós cantamos muito na igreja, que é importante para podermos desenvolver o fruto do Espírito, é ler a Bíblia cada dia. Nós vamos cantar 2 vezes, do jeito normal, tá? Nós vamos cantar agora. Leia a Bíblia, cada dia, Deus Espírito Santo, nos ensina. Leia a Bíblia, cada dia, Deus Espírito Santo, nos ensina. Obrigada pela ajuda. E nós vamos agora ter a nossa história. A nossa história de hoje fica em Mateus 18, dos versículos 21 a versículo 35. Essa história é realmente uma história que Jesus contou para os seus discípulos, falando sobre perdão. Mas é interessante essa história porque fala também sobre paciência. Jesus estava ensinando aos seus discípulos sobre perdão, então lhes contou uma parábola, que significa uma história. Lembra que a história que nós falamos do bom samaritano também era uma parábola que Jesus contou. Então, certo rei decidiu acertar as contas com um dos seus servos, tá? O servo estava devendo o rei muito dinheiro, uma quantia muito grande de prata, mas muito mesmo. Mas esse servo não tinha como pagar. Ele não tinha como pagar. Então o rei iria prender o servo e sua família também, porque eles iam ser vendidos como escravos para pagar essa dívida. Mas o homem implorou, ele se ajoelhou lá, implorou muito ao rei, não faça isso, por favor. Ele estava desesperado, né? E pediu para o rei ter paciência, que ele faria tudo para pagar, e pediu misericórdia, né? Ajuda, que ele pediu que o rei perdoasse e não colocasse ele preso com a sua família. E aí o rei ficou muito comovido, né? Ficou comovido com o servo e decidiu soltar, e ele perdoou a dívida. Ele perdoou a dívida do servo. Ai, que alívio, né? Ai, esse servo com certeza saiu de lá aliviado, então
agora eu não tenho essa dívida, que era muito dinheiro. E estava perdoado, ele se sentiu bem mais tranquilo. Só que, ao sair da presença do rei, indo no seu caminho, ele viu um outro servo, colega dele, que é chamado conservo dele. E esse conservo estava devendo para o servo aqui, ele estava devendo uma moeda de prata. Não era muito comparado ao que ele tinha devido ao rei, né? Mas quando ele viu, ele disse: tem que me pagar o que você está me devendo. E ele pediu, esse conservo dele, esse colega pediu: por favor, não tenho como pagar agora. A mesma coisa, né? Ele caiu aos pés do servo e disse: tem paciência comigo, que eu vou te pagar. Mas o servo não atendeu ao pedido do conservo. Ele mandou que fosse preso e até que ele pudesse pagar a dívida. Você tá vendo? Aqui, quando quando estava devendo o rei, né, pediu paciência do rei e o rei concedeu, e era uma dívida enorme. Já esse aqui, que era uma dívida bem menor, ele não teve a mesma paciência que o rei teve com ele. Ao saber que tinha acontecido, o rei chamou novamente seu servo e a sua presença e lhes disse: olha o que o rei vai dizer para ele: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Tu também não desvias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? Ele está dizendo: que coisa feia! Servo mau, eu paguei, eu tive compaixão de você, e você tinha uma dívida grande e eu perdoei. E você não fez a mesma coisa com o seu companheiro que estava te devendo. Isso, ele não mostrou a mesma paciência que o rei tinha mostrado com ele. Muito bravo com a atitude do servo, o rei mandou levá-lo aos carrascos até que ele pagasse toda a sua dívida. Então aí ele que foi preso, né? Até que ele pagasse a sua dívida. Então o homem tinha recebido paciência e perdão do rei, mas ele não teve a mesma atitude com o colega dele, com o companheiro dele. Nessa lição sobre perdão, ensinada por Jesus, também podemos aprender sobre longanimidade, que significa o quê? Paciência, né? Outra palavra é paciência. Deixa eu achar aqui a minha figura, né? Ter paciência com as outras pessoas e ter paciência nos momentos que você precisa esperar por algo sem reclamar. Isso que é ter paciência. Por exemplo, talvez você tenha dificuldade de ter paciência com seu irmãozinho, sua irmãzinha. Talvez o seu irmãozinho goste de pegar suas coisas e rasgar ou bagunçar. E aí, de novo, aí dá vontade de brigar, eu vou contar pra mamãe ou bater, mas não deve fazer isso, deve ter paciência. A falta de impaciência, que é a falta de paciência, também acontece quando a gente quer algo e tá demorando muito, a gente acha que tá demorando muito. Papai prometeu que ele ia me dar aquela boneca que eu queria. Ele tá demorando muito. Também não vou. Eu vou ficar chata aqui, vou ficar amargurada porque ele tá demorando muito. Isso não é ter paciência. Então, a gente não deve estar reclamando, né? E devemos mostrar paciência para as pessoas, mesmo quando as pessoas não são tão legais com a gente, né? Mesmo quando a pessoa, vamos dizer, é chata e irrita a gente, mesmo assim, devemos ter paciência, porque mostrando isso, mostra o fruto do Espírito. Isso mostra Cristo na nossa vida. A longanimidade faz parte do fruto do Espírito, que o Espírito Santo quer produzir em você. Você quer agradar a Deus tendo paciência? Vamos essa semana lutar, sim, ter assim, com consciência, essa semana eu vou demonstrar paciência, tá? Eu não vou ficar brava, ou não vou ficar
brigando com o meu irmãozinho, minha irmãzinha. Eu não vou ficar reclamando quando algo está demorando. Eu não vou ficar exigindo, eu quero comer agora, estou com fome e quero comer agora. Eu vou ter paciência para mostrar o fruto do Espírito na minha vida. Então, no seu papel que vocês têm, vocês podem fazer a caça-palavras que tem aqui. E aqui embaixo tem o versículo, que é Efésios 4:2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Que isso seja, decore esse versículo quando você quer lembrar como você deve tratar as pessoas, tá bom? Então, até a próxima semana.